Vamos lá, pessoal, tomando seus lugares. Daqui um minutinho a gente retoma para o último painel, mas antes disso, um momento bastante especial. Eu vou dar mais um minutinho só para as pessoas ingressarem. Pessoal daí de cima, estão me escutando bem? Vocês que estão aí em cima, vocês vão ter o benefício de poder chorar e ninguém vê, né? A gente aqui embaixo vai ficar emocionado e as pessoas vão ver que nós estamos emocionados. Então, eu vou começar um pouquinho essa abertura aqui do nosso último painel do primeiro dia, né? E vou fazer uma brincadeira aqui com a Ângela, com o Cajazeiro e com o Carlos Pires. Na verdade, eles estão um pouco nervosos, né, do último painel e pediram 5 minutinhos a mais lá para falar, tal. Não tem muita experiência, né, na área de auditoria, então pediram 5 minutinhos a mais aqui para eu dar isso para eles. Bom, por que esse é um momento especial, né, gente? E eu vou contar um pouquinho da trajetória de a gente chegar nessa homenagem que a gente vai fazer aqui. Montar uma conferência não é fácil, né? Ela dá muito trabalho, uma série de debates semanais para definir quais são os temas, quais são os palestrantes, e aí você convida, e em alguns casos não concilia a agenda. Então, ele é um trabalho de construção que a gente vem realizando aí nos últimos 6 meses, né, Chile? Acho que desde o finalzinho do ano passado a gente já começou a falar da 15ª conferência pela simbologia. E como eu comentei pela manhã, um dos nossos compromissos para essa específica conferência era a gente ter o público jovem, né? Porque não tem como falar sobre o futuro da profissão, e esse vai ser o tema da próxima palestra, né, do próximo painel. Não tem como falar de futuro da profissão sem a gente ter o jovem, né? E aí de manhã a gente fez a menção, né, aos mais de 250 jovens que a gente tem presentes aqui hoje, e que eu espero que no final do dia, lógico, fiquem conosco aqui, mas que saiam energizados para entender a importância da nossa profissão, a importância e a relevância da nossa profissão. A gente escutou o CVM falando sobre a nossa importância, o CFC reenfatizando a importância da auditoria independente. Então, assim, eu acho que não existe dúvidas de que a nossa profissão ela é bastante relevante e ela é muito importante e impactante para o mercado de capitais e para a sociedade. E aí eu vou contar um pouquinho da narrativa. Quando a gente estava construindo o painel, alguns de vocês sabem, né, nós estamos passando por um processo de reestruturação física das regionais, né? Nós fizemos um debate em nível de Conselho de Administração e DN, de que talvez não faria mais sentido a gente ter instalações físicas nas regionais, e a gente passou por todo um processo, né, e tem passado por um processo dessa reestruturação física. E nessa reestruturação, né, eu não vou lembrar a data, chega um e-mail, né, da esposa de um dos homenageados, perguntando se um determinado documento, se ele poderia ser jogado fora, ou se ele deveria fazer parte do rol de documentos e acervos que o IBRACON gostaria de guardar como parte dessa reestruturação, né? E aí a gente foi olhar lá um documento de 1982, um documento esse datilografado, e a gente descobriu que essa pessoa que vai ser homenageada, ele é nada mais do que o número 24 do Instituto, um dos fundadores do nosso Instituto de IBRACON, lembrando que o IBRACON foi fundado em 1971, e aí a gente falou assim, né, Chile, não podemos perder essa oportunidade, porque quando a gente fala de futuro da profissão, acho que o futuro não existe sem o presente, né, que é o que a gente vai debater, mas a gente tem muito que ressaltar a importância de quem construiu toda essa história, né? Então, de manhã eu já fiz homenagem a alguns ex-presidentes, e eu vou quebrar o protocolo, e eu não sei se estão todos aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos homenagear essa pessoa que daqui a pouco eu menciono, mas eu queria chamar aqui os integrantes do IBRACON Jovem. Então, lembrando que nós tivemos o prazer de trazê-los todos, né, das suas bases geográficas diferentes. Então, eu queria que subisse aqui ao palco todos os integrantes do IBRACON Jovem. E vou chamar aqui para homenagear, espero que esteja aqui, né? Então, primeiro uma salva de palmas. Eu falei que vocês aí de cima vão tomar o benefício de chorar sem precisar ninguém ver, porque eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu me emociono fácil, né? E ver essa molecadinha aqui subindo no palco, acho que já começa até a embargar um pouquinho a voz. E aí, quebrando um outro protocolo, né, a gente nem avisou, eu espero que estejam, se não estejam também, se não estiverem,
a gente vai fazer homenagem, eu queria chamar os ex-presidentes aqui do Ibracom. Então, pedir para subir ao palco. Valdir Coscodai, gestão 2021-2023. Francisco Santana, gestão 2018-2020. Idésio, eu sei que você não está presente, mas eu fiquei sabendo que você está participando online, então sinta-se honrado aqui mencionado, Idésio Coelho, da gestão 2015-2017. Eduardo Possetti, da gestão 2012 e 2014. O Ariza. Francisco Papelaz eu não vi, mas sinta-se homenageado, gestão 2006-2008. O Ariza também acho que não pôde participar, gestão 2004-2006. O Gui, cadê o Gui? O Gui precisou ir, mas de novo, tinha uma reunião do conselho, mas será homenageado. O Irineu de Mula eu tinha visto pela manhã, não sei se ele ainda permanece conosco, mas também a menção. E aí sim, Natal Júlio de Luca, que eu tive o prazer de encontrar pela manhã, quando ele comentou comigo que tinha presidido o Instituto, de 92, 94. Então, vamos lá aos homenageados. Né? Então, voltando aqui, quando a gente fala da construção de uma história, e quando a gente fala do futuro da profissão, da importância da profissão, o Instituto, que existe aí há 54 anos, e a importância da nossa profissão, só existem por esses que estão aqui e que construíram toda essa história, né, toda a contribuição das últimas gestões. E quando a gente pensa no futuro, a gente vê aquele monte de carinha nova, e aí eu fico com a convicção de que realmente a nossa profissão ela vai continuar sendo protagonista e importante para o mercado de capitais e para a sociedade. E aí, sem mais delongas, né, a história que eu comecei do documento, de a gente ter encontrado, é o Gilson Miguel de Bessas Menezes. Então, o seu Gilson ele foi presidente da gestão do Ibracom de 78 a 1982, e é o associado número 24. Então, assim, momento único. E aí, seu Gilson, mais do que agradecer toda a sua contribuição, né, e faço esse agradecimento em teu nome, em todos os ex-presidentes, eu queria chamar a Kathleen aqui para fazer a entrega da homenagem. Você vai discursar, Kathleen? Então, vamos lá, o microfone é seu. Obrigada. Seu Gilson, primeiramente, que honra estar aqui nesse palco com o senhor. Tivemos uma breve conversa no início do evento. Se o senhor me permitir, eu vou te expor um pouquinho. Seu Gilson tem 88 anos de idade, 50 de carreira e contando porque ele ainda não parou. E na breve conversa que a gente teve, eu tinha até um discurso pronto aqui, viu, seu Gilson? Mas o senhor me mostrou que o Instituto, o Ibracom, que a auditoria ela realmente transformou a sua vida. E isso se revela na forma como o senhor fala sobre a sua carreira, a sua história, e o senhor se tornou um legado para a gente. Então, eu fico orgulhosa de poder estar te presenteando. O senhor nos inspira com a sua paixão, com o seu propósito, com a sua responsabilidade. Então, em nome do Ibracom Jovem, e eu ouso dizer em nome de todos os que estão entrando na profissão, o nosso muito obrigada. Eu prefiro sempre falar do microfone que diz que quem fala com a altura que eu tenho acaba ficando escondido ali atrás da tribuna. Então, eu prefiro falar daqui. Gente, foi há muitos anos que eu assumi, por iniciativa do Banco Central, uma reunião no Conselho Federal de Contabilidade, onde foram fundidos 2 institutos, de nome muito parecido, o IBAI e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e o Instituto Brasileiro de Auditoria Independente.
o Banco Central tinha dificuldade de tratar com duas entidades. Então, nesse dia, foi feita a fundação, foi lavrada uma ata que é um documento que na minha empresa está lá, guardado, não é, no quadro para conhecimento de todos. Eu fui, depois disso, o primeiro presidente foi o Roberto Dreyfus, o segundo, o Alberto Almada Rodrigues, e eu fui o terceiro presidente do Ibracon. Eu permito me mostrar a vocês só a dificuldade que é fazer uma entidade desse termo. Na primeira reunião estavam presentes os principais líderes da nossa área. E nós discutíamos, presidente, aonde vamos arranjar dinheiro? Nós tínhamos saído de uma presidência não muito feliz, nós devíamos o IFAC, não é? O IASC, nós éramos maus pagadores internacionais. Sentamos e aquela turma toda, só tinha gente das Big Eight naquela época, e aí discutimos o que vamos fazer. Por mais que a gente aumentasse a mentalidade, por mais que a gente fizesse, eles discutiram durante 1 hora e olhavam para a mesa e eu estava rindo. Eu estava rindo porque não tinha solução. Lá para as tantas, o representante da Arthur Anderson, que existia naquela época, que era uma pessoa meia zangada, se dirigiu a mim e disse: não é possível, a gente está aqui batendo cabeça, procurando solução, e o presidente está rindo. Eu digo: eu não estou rindo. Não, está rindo, eu devia estar com um sorriso nos lábios mesmo. E como é que vai seguir? Aí, lá para as tantas, ele disse: você foi eleito para presidente, então vamos terminar a reunião e você que resolva. Foi assim que começou o meu período, gente. E como é que eu resolvi? Eu já tinha saído de casa, aquela discussão que eles tinham feito, eu já tinha feito sozinho e não tinha solução mesmo. Eu estava na Walter Roya, era o presidente da Walter Roya, eu já tinha uma lista pronta, que começava, se eu não me engano, com R$100 ou coisa parecida. Dali eu fui procurar a Price, fui falar com o Cruz, que talvez vocês conheçam, e o Cruz disse: hoje a Price não é feita a Walter Roya, não, que você manda para lá e manda para cá. Aqui tem que aprovar essa doação e tudo mais. Eu disse para o Cruz: eu vou te dar uma boa razão, eu só saio daqui com esse dinheiro. Eita. E o Cruz disse: só se eu der no meu bolso. Eu disse: isso daí é problema seu com seus sócios. Eu saí dali, gente, entrei na outra empresa, e na outra, e assim eu consegui dinheiro para imediatamente pagar todas as nossas contribuições internacionais. Assim começou, pelo menos, o meu período no Instituto. E hoje, gente, chegar aqui e ver esse Instituto com esse potencial, eu digo: valeu a pena. Valeu a pena sofrer um pouco por realizar muito. Eu estou vendendo alegria por ver que aquilo que eu plantei nasceu. Não sei se vocês repararam, jovem, aqui se tratou de toda a legislação envolvendo a nossa profissão. Nós tivemos exposições aqui do Conselho Federal de Contabilidade, do Banco Central, da CVM, de toda a monda. Okay? CVM, aliás, que eu sou um dos fundadores da CVM, com o Roberto Teixeira da Costa. Eu e o Roberto Dreyfus, daqui de São Paulo. Né? Participamos da reunião que tratou da criação da CBM. Okay?
Bom, gente, mas vocês podem observar que nós tratamos também dos órgãos internacionais envolvidos na nossa profissão. Mas nós fomos mais longe. Se vocês sentarem para ver, nós tratamos quando o auditor se dá com problemas sérios. A continuidade de uma empresa é um dos problemas mais sérios que nós nos debatemos. É preciso muita atenção quando se dá um parecer. A empresa vai continuar ou não vai continuar? Vocês diriam, é só ver o balanço, não é nada disso. A firma Walter Roya, que eu tenho o prazer de dirigir, desde os 16 anos de idade que eu estou nessa empresa, a firma Walter Roya, anos atrás, tinha 7 escritórios, teve que fechar 3 escritórios. E por que teve que fechar 3 escritórios? Simplesmente que o Fernando Henrique, presidente da República, resolveu fechar as empresas na área de telecomunicações, as empresas telefônicas. E eu fazia, como auditor, 85% de todo o sistema. Então, de repente, a gente é surpreendido, e a gente que está com uma firma de auditoria próspera, de repente, tem que fechar 3 escritórios, e eu estou sofrendo até hoje, ainda fruto desse fato. Não era previsto fechar esses escritórios. Ninguém ia adivinhar isto, mas acontece. Eu tenho clientes que, com essa entrada de chineses no Brasil, fecharam empresas sólidas, com parecer limpo, sem qualquer ressalva, sem qualquer problema. A auditoria é uma coisa muito séria. E aqui se tratou disso, do risco, da continuidade da empresa. A quantidade, vocês têm que conhecer até quem dirige, até a descendência de quem dirige, porque, às vezes, empresa próspera não são prósperas com os herdeiros. É muito difícil a profissão, mas a dificuldade enobrece o homem. Então, não abandonem nunca essa dificuldade. Elas valorizarão vocês todos. E vocês têm mercado assegurado. Para todos aqueles que são bons auditores, vocês vão ter sempre aonde se dirigir e com quem trabalhar. Não é? O futuro de vocês está garantido. Depende só de vocês. Ok? Mas, gente, essa profissão tem me permitido muita coisa. Eu saí de um garoto de 16 anos, em uma firma de auditoria, para presidente do Ibracon, para presidente da 15ª Conferência Interamericana de Contabilidade, da qual eu tenho dúzias de felicitações e de agradecimentos. Não é? E como se não bastasse, sou rotariano e fui até o fim da carreira também. Eu aprendi tudo através da auditoria. Eu aprendi tudo trabalhando, sempre de forma honesta e sempre acreditando que esse momento ia chegar. O momento de ver que o que eu plantei, o que eu plantava, ia nascer. E nasceu, graças, presidente, com muito brilho, que eu o parabenizo. Não é fácil dirigir o Ibracon, como não é fácil dirigir qualquer entidade em que participe o ser humano. Nós somos magníficos, mas somos também muito difíceis de ser administrados. Muito obrigado a todos e parabéns. Obrigado mais uma vez, por responder. Talvez um minuto, por favor, um aplauso para essa homenagem que está sendo feita.
Bom, não sei se vocês aí de cima choraram, eu tive um pouco de problema para controlar. Então, momento para registrar a foto, para a gente poder fazer um registro aqui e a gente dar continuidade. Então, em um minutinho só, o fotógrafo está correndo aqui para nosso fotógrafo oficial para tirar as fotos aí do painel de homenageados. Vai lá, Sebastião. Tá bom? Cadê a foto? Vamos lá.